Let us turn to Matthew chapter 13. Vamos abrir em Mateus capítulo 13. Matthew 13. Mateus capítulo 13. Verse 1. A partir do versículo 1. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Such large crowds gathered around him that he got into the boat and sat in it, while all the people stood on the shore. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. And he was scattering the seed, some fell along the path, the birds came and ate it up. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Now these are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. As you know very well now, the whole gospel has 11 units. Este evangelho, como você já sabe, tem 11 unidades. Now, within these 11 units, you have 5 discourses. Dentre essas 11 unidades, há 5 discursos. Then here you find a central symmetry. Encontramos nesse evangelho uma simetria central. Chapter 13 is that center, is the mirror. E o capítulo 13 é o centro, é aquele espelho. And there you discover the symmetry between the end and beginning and end. E você pode observar que existe uma simetria entre o princípio e o fim. So even it's 11 units. Ainda que sejam 11 unidades. It's easy for you to remember. Você pode lembrar com facilidade. Because actually you only have to remember half of it. That's enough. Porque tudo que você precisa se lembrar é metade. Because the other part, just the reflection of all this. Porque a outra parte será reflexo da primeira parte. And also, you can write it from left to right, or right to left. E você também pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. An important thing is this. O importante é Now, Holy Spirit try to remind us this structure. Que o Espírito Santo tenta nos lembrar dessa estrutura. No matter where you start first chapter, you start from very end. Quer você comece do primeiro capítulo, quer você comece do fim. If you read the contents of the whole gospel, se você ler o conteúdo de todo esse evangelho, you find that the whole thing is gradually moved toward the center. Você observará que os assuntos, os temas, é como se movem gradualmente em direção ao centro. So that means chapter 13 must be the key to the whole gospel. Isso significa que o capítulo 13 certamente deve ser a chave para abrir todo o evangelho. So this morning we would like to be occupied with the very important chapter 13. E nesta manhã desejamos nos ocupar com esse tão importante capítulo que é o capítulo 13. Now here we find 7 parables. Encontramos aqui 7 parábolas. Now 2.5 parables has been explained by the Lord himself. Agora, 2 parábolas já foram explicadas pelo próprio Senhor. Of course you say, when we talk about parable, quando falamos de parábolas, how do you interpret that parable? Como é que se interpreta uma parábola? But thank the Lord, at least 2.5 parables our Lord
set a good example. Ao menos em 2 parábolas e meia, o Senhor nos deu um bom exemplo. So you just follow the same rule. Então, se você seguir a mesma regra, We should be able to understand the rest of the parables. nós teremos condições de compreender as demais parábolas. Because these parables really tell us what is the kingdom of heaven. Essas parábolas realmente nos dizem o que é o reino dos céus. For example, verse 24. Verse 24. Por exemplo, o versículo 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man, and so on and so forth. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, etc. Then 31. Versículo The 31. kingdom of heaven is like a mustard seed, and so on and so forth. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, e assim por diante. And then verse 31. Then the verse 33. Versículo 33. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took, and so on and so forth. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, e And assim then, por diante. and verse 44. E versículo The 44. kingdom of heaven is like this. O reino dos céus é como isso, aquilo mais. And verse 47. Versículo 47. Once again, the kingdom of heaven is like this. O reino dos céus é ainda, etc, etc. So with these pictures, Com esses the quadros, Lord tried to describe us what is the kingdom of heaven. o Senhor nos explicou o que é o reino dos céus. But because it's the figure, Mas como se trata apenas de um quadro, not exact words. não são palavras precisas, So it exatas. depends on how you look at picture. Então depende de como você contempla esse quadro. You may have different impression. Você poderá receber diferentes impressões. But it's all right. Mas tudo bem. The truth about the kingdom of heaven A verdade com respeito ao reino dos céus is firmly established upon 2.5 parables. estão firmemente estabelecidas sobre 2 parábolas e meia. The rest of parable just serve an illustration. As demais parábolas servem apenas como ilustração, Just for you to have a better and deeper understanding, that's all. simplesmente para você ter uma compreensão melhor e mais profunda. Só You may isso. argue with me about my interpretation, Você pode questionar a minha interpretação, but no one dare to challenge our Lord. mas ninguém pode ousar refutar a interpretação do Senhor. It is the Lord who gave the parable. Se foi o Senhor quem deu a parábola, Of course, He is the only one who is qualified to interpret the parable. então, claro, Ele é o único qualificado para interpretar essa parábola. So if you really want to study the parable in the New Então, Testament, se você desejar realmente estudar parábolas no Novo Testamento, you have to study these 2.5 parables carefully. você precisa estudar cuidadosamente essas 2 parábolas e meia. And then you know that this is not only just parable subject to all kinds of interpretation, no. Então você descobrirá que essas parábolas não estão sujeitas a qualquer tipo de interpretação. For example, the third, the fourth, the fifth. Então, por exemplo, a parábola 3, 4 e 5. Now, when you talk about mustard seeds, Ao falarmos do grão de mostarda, when we talk about the parable of the então se yeast, fala do parábola do fermento, or the parable of the pearl, ou a parábola da pérola, you find that many schools of interpretations. você encontrará que há muitas escolas de interpretação. But now, when we come to first and second, Mas ao considerarmos a primeira e a segunda and the parábola, half of the last parable, e metade da última parábola, then you discover that you have no argument whatsoever. você vê que você não tem qualquer opção. The Lord tells us what is seed, Porque o Senhor nos diz o que é semente what is a field. e o que é o campo. You see, that's definition. Essa é a definição. That's the interpretation given by the É Lord. a interpretação que nos foi concedida pelo So Senhor. next time when you find the word field in the same chapter, Então, próxima vez que você encontrar a palavra campo no mesmo capítulo, that should be the continuation of that interpretation. então aquilo será a continuação da interpretação dada. You cannot say, oh, the treasure is in the earth. Então você não pode dizer, o tesouro está na terra. Now, treasure is in the field. Sorry, treasure is in the field. Então, quando você considera que o tesouro está no campo, Then some people say, oh, probably this treasure means the Bible.
Então, algumas pessoas dizem, esse tesouro significa a Bíblia. Some people say, oh, it is the gospel. Alguns dizem que é o Evangelho. Because when you make some suggestion, Quando você faz esse tipo de you sugestão, always can derive something from você there. sempre pode derivar algum tipo de entendimento So in dali. a way, it's okay. Por um lado está ok, It works. funciona. But brothers, that's not the way for you to interpret the word. Mas não é assim que você deve interpretar a palavra. When the Lord talk about the field, Quando o Senhor falou do campo, He always represents the world. sempre representa o mundo. So there's no way for us to have another suggestion. Então nós não podemos aceitar qualquer outra sugestão. When the Lord talk about the bird, Quando o Senhor falou dos pássaros, the Lord mean that the evil one. o Senhor fez referência ao maligno. So you can never beautify the bird. Então você não pode embelezar as aves. Impossible. Isso é So impossível. if you really stick to the interpretation of our Lord, Então se você se limitar à interpretação do nosso Senhor, you have to pay attention to the continuation. você precisa prestar atenção em como que se You continua have to pay attention to the simplicity e também a simplicidade and the unity e a unidade and the continuation e a continuidade and the consistency e a consistência and self-contained. e o aspecto dele ser autocontido. And finally, you find that here you have a whole piece of message. E aqui você descobrirá que existe um bloco de mensagem. So brothers, when you reach there, E ao chegar a esse ponto, then you know you have a correct interpretation Você- of these parables. você saberá que tem a interpretação correta dessas parábolas. But of course, again, Mais uma vez, irmãos, the Lord only explain or interpret 2.5. o Senhor apenas interpretou 2 parábolas e meia. So now our weight we will put more weight, especially on these 2.5 parables. Então, claro, na nossa ministração nós daremos maior peso a essas 2 parábolas e meia. But anyway, you have 7 parables. De qualquer maneira, são 7 parábolas. 6 of them, but the Holy Spirit say, now, kingdom of heaven is like this. E em 6 delas, o Espírito Santo diz, o reino dos céus é semelhante a alguma But the coisa. first parable is obvious. A primeira parábola é óbvia. After you see that the rest of parables can be tell us the kingdom of heaven is like this and this and this. As demais parábolas nos dizem que o reino dos céus é semelhante a. And then when you come to the first parable, Ao chegar à primeira parábola, and then you find that the interpretation is very clear, is very obvious. você descobre que existe uma interpretação e ela é muito óbvia. If you think of the continuation, Se você pensar na continuidade in every parable, de cada parábola, our Lord is the person. em cada parábola, o Senhor é a pessoa. Then of course, you will challenge you be saying that how about the last parable? E talvez você me pergunte, bom, mas e com respeito à última They parábola? talk about the angels. Ali fala dos anjos. Yes. Sim. It is. The Bible did talk about angels. Sim, a Bíblia fala dos anjos. But if you talk about continuation, Mas se você falar da continuidade, now the first parable a primeira parábola is our Lord went out to sow the seed. é o Senhor quem sai semear a semente. Now in the second parable, Na segunda parábola, it is our Lord to plant the seed in this field. é o Senhor quem planta a semente neste campo. So here you find consistency. Então você vê que há uma consistência. Here you find the continuation. Você encontra continuidade. Now you don't complicate things. Não torne as coisas complicadas. If you study the first, second parables, Se você estudar a primeira e a segunda parábola, the Lord talk about the seed planter is the Son of Man. o Senhor diz que aquele que semeia a semente é o Filho do Homem. So when he talk about Son of Man, Quando ele fala do Filho do Homem, now you know that the first parable is second parable. você sabe que a primeira parábola e a segunda parábola, Even in the first parable, Bible never talk about the seed of man. ainda que na Son of primeira, Man. ainda que a primeira parábola não fale do Filho do Homem, But if you really study closely both these mas parables, se você estudar cuidadosamente as 2 parábolas, the conclusion is very a obvious. conclusão é muito óbvia. So now let's try to really go to the detail, Agora desejamos ver alguns detalhes. because this chapter is indeed very important. Este capítulo realmente é muito importante. Now you have 7 parables. Existem 7 parábolas. Now,
If you go through these 7 parables, Se você percorrer essas 7 parábolas, you discover some time element there. você observará que há um elemento temporal ali. Now, if you talk about the kingdom of heaven, Se falamos a respeito do reino dos céus, now the beginning of kingdom of heaven o início do reino dos céus start with planting the seed in the field. começou com Planting the seed. o semear a semente. Now, we will ask, who is the one who scattered the seed? Então perguntamos, quem é que semeou a semente? And then first, of course, we have to understand what is that seed. Não, primeiro temos que entender o que é essa semente. So now let's come to the interpretation of our Lord. Então precisamos chegar à explicação da parábola do Senhor. So let's come to the verse 18. Chegamos ao versículo 18. Listen then to what the parable of the sower means. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. When anyone hears the message of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Now the message about the kingdom Observe que a mensagem a respeito do reino actually is the word of kingdom. é a palavra do reino. Do you see that? Vocês percebem isso? What is the seed? O que é a semente? Now, when the seed being scattered, Quando a semente é semeada, fall into the soil. ela cai na terra. So what does that mean? Isso significa o quê? That means someone scattered the word of kingdom. Significa que alguém semeou a palavra do reino. And then the Bible said, and the evil one come and snatch away what was sown in his heart. E a palavra diz que vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Now there are 4 different kinds of soils. Há 4 tipos diferentes de terreno. Now according to the Lord's interpretation, De acordo com a interpretação do it Senhor, means the 4 different kinds of hearts. são 4 tipos diferentes de coração. The word of the kingdom, A palavra do reino, that's the seed essa é a semente. being scattered. Ela foi semeada. And now, of course, so now it the evil one comes and snatch away what was sown in his heart. Então, é o maligno que vem e arrebata o que foi semeado no coração. So now interpretation is very clear. A interpretação é muito clara. 4 different kinds of soil Há 4 tipos diferentes de terreno. refer to 4 different kinds of hearts. E esses 4 tipos de terreno referem-se a 4 tipos de coração. Now, let's see. Now, verse 23. Versículo 23. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, and 30 times what was sown. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. So, you have 4 kinds of soil. Então, há 4 tipos de terreno. Now, only one good soil respond to the word of kingdom. Mas apenas um desses, que é o terreno bom, é que responde à palavra do reino. Now that it produces the effect. E então produz os frutos, os So then efeitos. you see that seed. Then you see it produce crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. E por isso lemos, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Now, important thing is this: O importante é, who had scattered the seed? quem semeou a semente? Now, explanation is very simple. A explicação é muito simples. You have to let the word of God interpret the word of God. Você tem que permitir que a palavra de Deus interprete a própria palavra Remember de Deus. chapter 4. Lembre-se do capítulo 4. Remember how Lord Jesus went to Galilee. Lembre-se como o Senhor foi até a Galiléia. And remember verse 17. Lembre-se do versículo 17. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Daí por diante passou Jesus
conduz a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o Now reino dos that céus. phrase, repent for the kingdom of heaven is near. Aquela frase, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos This céus. is the word of kingdom. Essa é a palavra do reino. That's the seed. Essa é a semente. Now there are many hearers. Agora, há muitos os que ouvem. All kind of soils. Há todo tipo de terreno. Now roughly you can classify into 4 kind of soil. Agora, você pode, grosso modo, classificar esses corações em 4 classes. Only 25% of soil respond positively. Mas apenas 25% respondem positivamente. And the word will grow in that person. E a palavra realmente cresce nessa pessoa. So brothers, Irmãos, now who is that farmer? quem que é esse fazendeiro? Of course it is our Lord. Claro, é o nosso Senhor. So when our Lord began to preach the word of kingdom, Quando o Senhor começou a pregar a palavra do reino, now that's the beginning of the kingdom. esse foi o início do reino. Of course, if you want to make it technical accurate, Claro, se você quiser ser tecnicamente correto, since the birth of the king, desde o nascimento do rei, that's already beginning the kingdom. já é o início, o começo do reino. But in chapter 13, Mas no capítulo when we 13, come to the first ao parable, chegarmos à primeira now parábola, that's how everything begins. ali onde tudo tem seu início. Why? Por quê? Now the kingdom, the king of the kingdom is here. Porque o rei do reino está aqui. But where is the subject? Mas onde estão os súditos? Where are the sons of kingdom? Onde estão os filhos desse reino? So what the Lord is doing is O this. que o Senhor está fazendo é, He just went out and sowed the seed. ele saiu para semear a semente. So he went about Galilee. Então ele percorreu a Galileia. He just like that farmer. É como aquele fazendeiro He sowed in tears. que ele começou a semear e a chorar. Why? Por Because quê? only 25% will produce something. Porque apenas 25% produziria algo. The 75% really gone with the wind. Os demais outros 75% foram levados pelo But vento. actually, that's the beginning of the kingdom of heaven. Mas esse é o início do reino do céu. Whether there will be the sons of kingdom or not, Se haverá ou não os filhos do reino, it depends on whether that seed, the word of kingdom, really produce effect in someone's heart. depende se aquela semente, aquela palavra do reino realmente produzir fruto no So, coração de alguém. if that person or if that 25% of soil respond positively, Então, se aqueles 25% de solo fértil responder positivamente, what happened? o que If we acontece? really accept the word of kingdom, Se realmente aceitarmos a palavra do reino, of course these people become the sons of é kingdom. claro que essas pessoas se tornarão os filhos do reino. So you see, that's why in the second parable, É por isso que na segunda parábola, now the Lord planted the sons of kingdom in the field, in the o world. Senhor plantou os filhos do reino no mundo. So, first parable, second parable, Então assim temos a primeira e a segunda parábola. they are correlated to each other. Essas duas estão relacionadas. That's why the Lord interpreted these two É parables por isso que o Senhor interpretou ambas in very detail. em detalhes. Yes, on one hand is picture. Sim, por um lado é uma figura, On the other hand, the picture explained. mas por outro lado é uma figura que foi explicada. So they represent the truth. Então representam a verdade. There is no way for argument. Não há como discutirmos. So because of that, É por now causa if you disso. really want to know the truth of the kingdom of heaven, Se você realmente desejar conhecer a verdade sobre o reino dos céus, now in chapter 13, no capítulo 13, we talk about mystery of the kingdom. você precisa fala-se a respeito do mistério do reino. You also will see the development of the kingdom of E heaven. você também observará o desenvolvimento do reino dos céus. How is from the beginning? Como que desde o It começo begins with the seed. começou com a semente. And the sower sowed the seed. O semeador semeou a semente. That's why the king of the kingdom said, repent, the kingdom of heaven is É near. por isso que o rei do reino disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. So now for those who respond to that word, Para aqueles que responderam a essa palavra, they become the sons of kingdom. esses se tornaram os filhos do reino. And the master will use this son of kingdom as seeds. E o mestre usará esses filhos do reino como Now semente. the Lord scattered them in the field. E o Senhor os semeou no campo. And that field is the world.
Esse campo é o mundo. Because if you read on, the Lord explained everything. Se você continuar a leitura, o Senhor explicou tudo. So you see, brothers, now everything. Now, how do you believe in the Lord Jesus? Como é que você creu no Senhor Jesus? Now, believing is from hearing. Você ouve a partir do ouvir. Você What did crê you a partir hear? do ouvir. O que você You ouve? hear the word of Você gospel. ouve a palavra do Evangelho. So now the hearing is from preaching. Agora, o ouvir vem do pregar. Do you see that? Now, when the preacher preached the gospel, Quando o pregador prega o Evangelho, now you receive the gospel. você recebe esse Evangelho You are e saved. você é salvo. The same principle. É o mesmo princípio. Our Lord Jesus preached the kingdom of heaven. O Senhor Jesus Cristo pregou o reino dos céus. Actually, he's really scattering the seed. Ele realmente semeou aquela semente. And then you find that when it falls into good soil, E quando ela caiu em boa terra, it will produce harvest. ela produziu fruto. Then someone become the son of kingdom. E então essa pessoa se tornou filha do reino. So when you have more sons of kingdom, Então quando há mais filhos do reino, then you really have the kingdom. então você tem o reino. You really have domain where the heaven can rule. Porque existe agora um domínio sobre o qual o céu pode governar. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, that's irmãos? how the Lord tried to. The whole kingdom begin with the king, Todo reino começou com o rei. begin with the sower. Começa com aquele que semeia. But in his hand you have the word of kingdom. Na sua mão está a palavra do reino. Now he's sowing. When he was on earth Quando ele esteve sobre a terra, for 3 years and a half, ao longo de 3 anos e meio, wherever he preached the gospel of kingdom, por onde quer que ele pregasse o evangelho do reino, he was carrying the seed. ele carregava aquela semente But consigo. remember, Lembre-se, our Lord Jesus, nosso like Senhor a Jesus, farmer who sow in tears, como aquele fazendeiro que semeia chorando, because you do not know what happened to the seeds. porque você não sabe o que acontecerá com a semente. It may be just gone with the wind, Talvez essas sementes sejam levadas pelo vento, just like the 75% cases here. como os 75% dos casos aqui descritos. 3 out of 4, De cada 4, 3 and then you discover it disappeared just like that. simplesmente desapareceram. But remember Lembre-se, that whether you will reap harvest or not, quer você colha frutos ou não, and then you discover your whole family should feed upon all this. você descobrirá que toda a sua família precisa se alimentar If disso. those seeds really gone with the wind, Se aquelas sementes realmente foram levadas pelo vento, it means that there will have no harvest. significa que eles não terão colheita. Then the whole family should suffer the hunger. E possivelmente toda a família sofrerá fome, So passará think about fome. it. Every time when the farmer went out and sowed the seed, Toda vez que o fazendeiro sai para semear, now he was sowing it with tears. ele faz ele semeia com lágrimas. But thank the Lord. Graças ao Senhor. Finally, he will reap with joy. Finalmente ele colherá com alegria. So that's what happened. That's how the kingdom of heaven began. É assim que começou o reino dos céus. So starting from the second parable, Começando da segunda parábola, then the kingdom of heaven, kingdom of heaven, kingdom of heaven. passamos a ouvir essa expressão: o reino dos céus é semelhante a... Why? Por quê? Because now you have a sons of kingdom. Porque agora sim existem os filhos do reino. Where the Lord have the sons of kingdom? Onde é que o Senhor tem esses filhos do reino? Only those who believe in His word. São aqueles que creem no seu Only nome. those who believe in His gospel. Aqueles que creram no seu They evangelho. are saved. Eles são salvos Now they become the sons of e kingdom. tornaram-se os filhos do reino. So do you see the brothers? Vocês percebem Only isso? when the Lord gathered the sons of kingdom, Somente depois dele ajuntar os filhos do reino then here you find a domain é que você pode encontrar esse domínio where the heaven is able to rule. onde os céus podem governar. And this is the kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. So starting from parable 2, 3 until parable 7. Então, da parábola 2 até a 7. And by the beginning of the parable always say the kingdom of heaven is like this and this and this and this. Todas elas começam dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso, aquilo, outro. So if you really want to know what is kingdom, Se você realmente deseja saber o que é o reino, now these 7 parables should give us correct answer. as 7 parábolas devem nos dar uma resposta adequada. But you don't have to wait for
understand everything. Mas você não precisa compreender tudo. 2.5 parables should be enough. 2 parábolas e meias devem ser suficientes. That will put you in a very solid foundation. Isso já te dará uma base muito sólida, It will make no mistake, de forma que você não possa cometer qualquer because it engano, is the King of the kingdom who says so. porque foi o próprio Rei do Reino que fez essa declaração. You see, brothers? Now, before we come to the second parable, Antes de chegarmos à segunda parábola, let me try to derive the nature of the kingdom of heaven from the first one. tentaremos extrair a natureza do Reino dos Céus da primeira parábola. Now, the kingdom of heaven is starting from the first coming to the second coming. Então, o Reino dos Céus se estende da primeira vinda até a segunda vinda. In his first coming, Na sua primeira vinda, you remember that's Daniel 7. nós lembramos que é Daniel capítulo You have the 7. inauguration of kingdom of heaven. Acontece a inauguração do Reino dos Céus. But now, before the end day, Antes do fim dos tempos, that rock should hit the feet of that statue. aquela grande rocha deve atingir os pés da grande estátua. So we know there will be a future kingdom, Sabemos então que haverá um reino futuro, still part of kingdom of heaven. que ainda é parte do Reino dos Céus. But now, because the Lord will return, will come back again. Mas pelo fato do Senhor já ter vindo, When he first came quando ele veio da primeira vez, as the Lamb of God, ele veio como o Cordeiro de when he Deus. come again, Quando ele voltar, he will be Lion of Judah. ele será como o leão de Judá. Now, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, he came as a savior. veio como Salvador. When he come again, Quando ele voltar, as the Lord of judgment, ele voltará como o Senhor do juízo. he will come as a rock, Ele virá como essa rocha violently hit the feet, e baterá naqueles pés com violência smash into pieces. e reduzirá tudo a pedaços. He will rule the nation with an iron rod. E ele governará as nações com cetro de ferro. Brothers and sisters, Irmãos, what is o this? que é isso? That is what happened at the end É time. isso que acontecerá no fim dos tempos. That will happen at end time. Isso acontecerá no fim dos Okay, tempos. now all the Jewish people, Todos os judeus, their concept is that part of kingdom of heaven. o conceito deles do reino dos céus é apenas aquele pedaço. Because this part, the part we know, remains secret to them. Porque a parte que nós conhecemos permanece um segredo para That's eles. mystery. É um mistério. But the last part, the future part, is Mas- no mystery. Mas a parte futura, a última delas, não é mistério. It's no secret. Não há segredo Do ali. you see that? Now, if you only have that part, Se você conhecer apenas essa parte, that almost common understanding among the Jewish people. isso é conhecimento corriqueiro entre os judeus. So you remember when John the Baptist Então você se lembra que quando João Batista talk about that, the future, the end time. falou a respeito do tempo do fim, He talked about the axe at the root of the tree. ele falou o quê? Do machado na raiz das árvores. He talked about winnowing fork in the threshing floor. Ele falou daquela pá com a qual o Senhor limparia completamente sua ira. For sure, when Messiah comes, Certamente, quando o Messias viesse, when Messiah establishes his kingdom, quando o Messias estabelecesse seu reino, he will rule the nation with iron rod. ele governará as nações com cetro de ferro. So, brothers, when he says something, Quando ele diz algo, everybody obey. todos devem obedecer. If you do not obey, Se você não obedecer, then you will be smashed into pieces. então você será reduzido a pó. So, when the Messiah preached at that time, Quando o Messias pregar naquela época, do you expect only 25% response? você acha que só 25% responderá? Either 100% or 0%. Ou tudo ou nada, ou 100% ou nada. That's the nature of the future kingdom. Essa é a natureza do reino futuro. Do you see that? Because at that time, our Lord will appear as the Lord of judgment. Porque naquela época o Senhor aparecerá como o Senhor do juízo. Today is the time of grace. Hoje é a época da graça. When we preach Christ as our Savior, Quando pregamos a Cristo como nosso Salvador, we say God is love. dizemos Deus é amor. God has long suffering with people, Deus tem sido paciente com as pessoas, but God never tolerates sin. mas Deus jamais tolera o pecado. Eventually, the judgment of God will be upon this earth. E finalmente o juízo de Deus estará sobre esta terra. So when our Lord come again, Quando nosso Senhor voltar, He will conclude this world. Ele concluirá este mundo. Think about it.
At that time when the king opened his mouth. E quando o rei abria sua boca naqueles dias, Now the king demands 100% obedience. ele exigirá 100% de obediência. No one can say no. Ninguém poderá dizer não. No one will say, I did not hear it. Ninguém poderá dizer, eu não ouvi. But, brothers and sisters, Mas, irmãos, here the Lord says, he who has ear, let him hear. mas aqui lemos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Remember, the beginning of the kingdom of heaven O princípio do reino dos céus is very different from the end time kingdom. é muito diferente daquele reino na parcela final. Because the beginning of the kingdom, Porque o início do reino, starting from the birth of the king começando com o nascimento do rei and the death of the e king, a morte do rei, then ascension of the e king. depois a ascensão do rei, So, brothers, he's our savior. ele é o nosso Salvador. When heaven rule over us, Quando os céus governam sobre nós, it means the love rule over us. significa que o amor governa Now, sobre with nós. love, much suffering. Mas com amor há muito With sofrimento. love, much patience. Há muita paciência com esse amor. So you see that? Now you can see the nature of kingdom of heaven here. Aqui você percebe qual que é a natureza do reino dos If you céus. only think about the kingdom of heaven according to Daniel 2, Se você pensar no reino dos céus apenas de acordo com Daniel capítulo 2, brother, sister, they never imagine God is love. eles jamais poderiam imaginar que Deus é amor. They never imagine our Lord Jesus, the Lamb of God. Nunca poderiam imaginar que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. He is not going to judge us, but he already been judged instead of us. Ele não nos julga. In our place. Ele foi julgado em nosso lugar. So you see, he's our savior. Ele é o nosso Salvador. Now, brother, he is sowing the word of kingdom, Agora ele semeia a palavra do reino, full of love. cheio de amor. He only tried to win you by persuasion, Ele tenta te conquistar de maneira persuasiva, not by force. não por força. At the end time, Agora, no tempo do in fim, the kingdom to come, no reino vindouro, during the millennium time, durante aqueles 1000 anos, brothers and sisters, remember, Lembre-se, now irmão. the king will gain the ear of subject by force. o rei ganhará, conquistará o ouvido dos seus súditos na marra. But now, brothers, today, when you preach the gospel, Mas hoje, quando você prega o evangelho, now love can only persuade. o amor apenas pode persuadir. Love can only encourage. O amor deve encorajar. You see, brothers and sisters, that's why you find this is the beginning of the kingdom of heaven. E assim percebemos que este é o princípio do reino dos céus. The word of God is so effective. A palavra de Deus é tão eficaz. Like two-edged sword. É como uma espada de dois gumes. When our Lord speaks, Quando o Senhor fala, he speaks with power. Ele fala com grande poder. But then why the Lord said, E por que o Senhor disse então? why the Lord said, he who has ear, let him O hear. que foi que o Senhor disse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Why the Lord has to sow in tears? Por que o Senhor tem que semear com lágrimas? Because the Lord knows very well. Porque o Senhor sabe muito bem 75% of soil que 75% daquele will terreno reject the seed. rejeitará a semente. That seed will have no effect upon the 75% of soil. Aquela palavra não terá qualquer efeito sobre 75% do But terreno. only when that seed fall into the good ground. Mas apenas quando a semente cai em boa terra. One day, Um dia, you believe in Lord Jesus. você creu no Senhor Jesus. Somehow the Lord prepared the soil in you. De alguma maneira, o Senhor preparou em você esse terreno In the journey of your life. ao longo da trajetória da sua You vida. have experienced so much. Você experimentou tantas coisas. Now you have gone through many shaking. Você passou por muitas tribulações, Like a volcano explosion in the Sea of Galilee. como aquela erupção vulcânica na região do Mar da Galileia. So now the soil is no longer the same. Aquele terreno não é mais o mesmo. Now after the working of God, Depois da operação de Deus, now you see it's easy to absorb the solar heat. agora é tão mais fácil absorver aquele calor que vem do sol. After the working of God in our environment, Depois da operação de Deus no nosso now one day ambiente, when you hear the gospel, um dia quando você ouviu o evangelho, brothers, now you discover now that soil, você descobriu que aquele terreno, after being worked by God Himself, depois de ter sido preparado, arado por Deus is dele brown mesmo, color.
Ele mudou de cor. It's color, coffee color. Ele tem cor de café. So for that reason, E por essa razão, it's very easy to absorb the solar light, solar energy. ele pode absorver com facilidade os raios solares. Then 30-fold, 60-fold, 100-fold of E protection. então ele produz fruto a 100, 60 e a 30 por 1. Then we are saved. E então somos salvos. Then we become the sons of E kings. então nos tornamos os filhos do reino. Sometimes you wonder, Às vezes você imagina today we preach gospel. que pregamos o evangelho We really hoje work very hard. e que nós trabalhamos tão duro. For example, suppose today you want to evangelize people in Curitiba. Suponhamos que hoje vocês decidam evangelizar o povo de Curitiba. Sometimes I just wonder, Eu fico imaginando às vezes, why God just do something much simpler? por que Deus não faz alguma coisa mais simples? Why not God send an angel? Por que Ele não manda anjos? Now, come to the air, just in the air of this city. E esses anjos ocupariam os ares dessa cidade. Now, when the people see the angel in the sky, Quando as pessoas vissem os anjos no céu, now they listen to the message. eles ouviriam a mensagem. Then the angels say, E os anjos diriam, now all you people in Curitiba, todos vocês de Curitiba, you have to believe in Lord vocês Jesus. precisam crer no Senhor Jesus. If you do not believe in Lord Se Jesus, vocês não crerem no Senhor Jesus, you will have stomach ache for 3 days vocês vão ter dor de barriga 3 dias. until you believe in the Lord. Até vocês crerem no Senhor. I think everybody will believe in the Lord. Todos iam crer no Senhor. But remember, Lembre-se, that's not the kingdom of heaven. não é assim o reino do céu. This part is part of mystery. Essa parte do reino é em mistério. Por quê? Because people of Israel never think about this part. Porque o povo de Israel jamais pensou nessa parte That's do why the reino. mystery of kingdom of heaven. É por isso que chama-se o mistério do reino do So you céu. see, brothers and sisters, when you come to the first chapter for first parable, Ao chegarmos à primeira parábola, we are being won by Christ, somos conquistados por Cristo. not by force, Não por força, but by love, mas por amor, by persuasion, por persuasão, long suffering. por longânimo. And one day E um dia, we give up, we surrender. nós nos rendemos. Then we believe in Jesus. E nós cremos no Senhor. Then we become the sons of kingdom. E nos tornamos os filhos do reino. So that's the first parable. Essa é a primeira parábola. Now that's the beginning of the expansion of the kingdom. É o início da expansão do reino. The king is at work. O At work. rei está trabalhando. Now he is trying to expand his realm. E ele vai procurar estender o seu domínio. He wants to produce the sons of kingdom. Ele quer produzir esses filhos do So reino. brother, he went out and sowed in tears. Então ele saiu e com lágrimas ele semeou a So semente. that's first parable. Essa é a primeira parábola. Now when we come to the second Ao parable, chegarmos à segunda parábola, I think we better read it carefully. eu creio que devemos lê-la com cuidado. Verse 24. Versículo 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. But while everyone was while everyone was sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. And went away. And when the wheat sprouted and formed heads, then the tare also appeared. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the tare come from? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? An enemy did this, he replied. Ele respondeu: um inimigo fez isso. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? No, he answered, because while you are pulling the tare, you may root up the wheat with them. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o Let trigo. both grow together until the harvest. Deixai-os crescer juntos até a colheita. And that time I will tell the harvesters, E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: First collect the tare and tie them in bundles to be burned. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. And then gather the wheat and bring it into my barn. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Now, here is the parable. Aqui temos então a I think parábola. it's very clear. Eu creio que é muito But claro. now we want to see how the Lord interpreted. Agora queremos considerar como foi que o Senhor interpretou essa parábola. All right, now let's turn to verse 37. Vamos considerar a partir do versículo He 37. answered, Ele "The respondeu: one who sowed the good seed is the Son of Man." o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Very simple, brothers. Isso é muito Who simples. sowed the seed? Quem semeia a semente? The Son of Man. Filho do Homem. So the same thing with the first parable. Então o mesmo deve se aplicar à primeira parábola. And the field is the world. E o campo é o mundo. No, you can have any other interpretation. Você não pode ter qualquer outra interpretação. And the good seed stands for the sons of the kingdom. A boa semente são os filhos do reino. Do you see that? The Vocês Lord veem? himself explained it. Foi o próprio Senhor quem explicou. The tare are the sons of the evil one. Os joios são os filhos do maligno. And the enemy who sowed them is the devil. O inimigo que o semeou é o diabo. The harvest is the end of the age. A ceifa é a consumação do século. Do you see that? Vocês veem isso? Now, when our Lord sowed the seed, Quando o Senhor semeou a semente, that 2,000 years ago, 2000 anos atrás. but when will be the harvest? Mas quando será a colheita? The end of the Ao age. fim, na consumação do século. And the harvesters are E angels. os ceifeiros são os anjos. And the tare are pulled up and burned in the fire. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, So it will be at the end of the age. assim será na consumação do século. All right, now before we go on, Antes de prosseguir, let me try to explain this deixe eu tentar parable. explicar essa parábola. In the first parable, Na primeira parábola, the Lord sowed the seed. o Senhor semeou a semente. But that seed is the word of kingdom. Aquela semente é a palavra do reino. Second parable, Na the segunda seed parábola, is sons of kingdom. a semente são os filhos do reino. How can we now it is only the word of kingdom produce the sons of kingdom. Agora observe que é somente a palavra do reino que produz os filhos do reino. So that's why sower went out to sow. Por isso que o semeador saiu para semear. And then fall into good soil. E aquela semente caiu em bom Now the terreno. sons of kingdom was born. Produziu os filhos do reino que nasceram. So when you have so many sons of kingdom, Então depois de você ter uma certa quantidade de filhos do now reino, where the son of man to put them? onde é que o filho do homem os colocaria? Then our Lord consider every son of man, Every son of kingdom. every son of kingdom, Então, o Senhor considerou cada um desses filhos do reino as the seed in his hand. como uma semente na sua mão. Then he scattered them into the field. Então, ele os espalhou, os semeou no campo. In other words, Em outras palavras, we are his sons, as sons of kingdom. nós como filhos do reino, Now the Lord today really, we are all the seeds now. nós hoje somos as sementes. Now originally, the Originalmente, seed referred to the word. a semente se referia à palavra do reino. Now we become the sons of kingdom. Mas nos tornamos filhos do reino. Now we all here talk about wheat and what? Talk about wheat and tare. Aqui a palavra fala do trigo e do joio. Now this because this seed is seed of wheat. Então observe que essa semente é semente de trigo. So what does that mean? Significa o quê? That means that only Christ is the wheat. Significa que só Cristo é o trigo. Because Jesus said, unless a grain of wheat fall into ground, Que o Senhor disse, a menos que o grão de trigo caindo na terra não morrer. of course he referred to himself, Claro, estava se referindo a si mesmo. remains alone. Ele, se não morrer, But permanece só. if really fall into the ground, Mas se realmente cair por terra, if our Lord really died for us on the cross, como o Senhor morreu por nós na cruz, there will be harvest. então haverá uma colheita. There will have much fruit. E haverá muito fruto. In the beginning there was only one grain. No início havia apenas um grão, Now many grains. mas hoje há muitos grãos. So you see, brothers, Vocês veem? he is the only begotten son. Ele é o filho unigênito do Pai. Now he is bringing all many sons into glory. Mas é Ele quem conduz muitos filhos à glória. If our Lord is a grain of wheat, Se o Senhor é o grão de trigo, so his life is life of wheat. então a vida do Senhor é a vida do trigo. So remember, our life is life of wheat. A nossa vida, então, é vida de trigo. Do you see that?
strictly speaking, Falando de forma estrita, there is only one grain of wheat in the whole universe. em todo este universo só há um grão de trigo. All other life are compared to tare. Todas as demais formas de vida se comparam ao joio. But one day, Mas um we dia, are born again nós nascemos de novo. because He is the wheat. E porque ele A é grain of wheat, aquele grão de trigo, now it brings much fruits. ele produziu muito We are fruto. part of that E fruit. somos parte desse fruto. So, brothers, today the life of wheat, life of Christ is in you and in me. Então a vida do trigo, a vida de Cristo está em você e em mim. So you see that, brothers? Vocês veem isso? Now it is God's, it is the will of Christ. Então é a vontade de Cristo He scattered all this seed in this field. semear essas sementes no campo. So He put that in this world. Então nos colocou neste mundo. Now, why the wheat in the field? Agora, por que o trigo está no mundo? That's the place the wheat should grow. É nesse lugar que o trigo deve crescer. Should grow from the seed. Gradually, the life should grow. E gradualmente a vida precisa nascer, crescer daquela semente. So, in another word, Em outras palavras, even we are saved se nós somos salvos as a son of kingdom. como filhos do reino, But what the Lord wants o que o Senhor deseja is we may grow in the field. é que possamos crescer nesse campo. And the world is the place where we should grow. E o mundo é o lugar onde devemos crescer. Now, the world is more difficult for Christian to grow. Agora, o mundo é o lugar mais difícil para o cristão crescer. But the Lord did not make any mistake. Mas o Senhor não cometeu nenhum erro. He really scattered us in this field. Ele realmente nos espalhou, nos plantou neste campo. He expects that now each one of us, E Ele espera que agora, cada um de nós, because the life of Christ in us, por causa da vida de Cristo que em nós está, and thou will grow unto maturity. nós cresçamos até atingir a maturidade. Now one day, E um dia, you will find much grace. você encontrará muita graça. And especially when it matured, Green? when it matured, E um dia, quando isso estiver maduro, it's all with golden color. esses grãos terão cor dourada. Think about under the sunshine, beautiful golden Então sunshine. imagine aquele sol, aquele brilho do sol tão bonito. When the wheat really grow to a maturity, E quando o trigo cresceu e atinge a maturidade, you discover there are two ends of the wheat, você observa que há duas extremidades nesse grão de upper trigo. end and lower end. Naquela espiga de trigo temos a extremidade superior e Lower inferior. end connect to the earth, Aquela parte inferior se conecta à and terra, upper end connect to the air, mas, to the heaven. mas a parte superior se conecta ao céu. So when the wheat grow, Então, quando aquele trigo cresce, always one direction, cresce apenas em uma direção. always grow toward heaven. Sempre cresce em direção ao céu. Because in the field means under open heaven. Porque, claro, o campo está debaixo do céu aberto. We are still on earth. Ainda estamos na But terra, now we experience heaven on earth. mas experimentamos o céu na terra. When we grow, E quando our crescemos, face always toward heaven. a nossa face deve estar sempre apontada para o céu. So when it really become mature, Então, quando você realmente se torna maduro, then you find it get heavy and heavier. você percebe que as coisas ficam mais Because there are so many pesadas. grains there. Porque há tantos grãos. So gradually you find that even the more mature and even a little bit like because heaviness, so it is something like this. E aquela espiga de trigo, mesmo madura, por causa do seu peso, ela começa a se encurvar. So the desire of the farmer is that we not only son of kingdom, but this son of kingdom ought to grow. Então o desejo do fazendeiro é que não sejamos apenas filhos do reino, mas que nós também devemos crescer. But now the nature of wheat is this. Mas a natureza do trigo é, When this wheat really grow to maturity, quando esse trigo realmente cresce em direção à maturidade, and then you find full of golden grain there. lá você encontrará aqueles grãos dourados. That represents the beauty and the glory of life. Aquilo representa a beleza e a glória da vida. But when he really reach maturity, Mas realmente ao atingir a you maturidade, discover the wheat is very different from tare. você descobrirá que o trigo é muito diferente do joio. Tare actually very similar to the wheat. O joio, de fato, é muito parecido com o trigo. Now, ultimately speaking, you cannot make a distinction. Agora,
exteriormente você não consegue distinguir um do outro. They all Christians. Parecem todos cristãos, Because they just like wheat. porque são como o trigo. So it means that they must be the sons of kingdom. Então você imagina que eles devem ser também filhos do reino, But actually they are sons of the evil. mas de fato eles são filhos do maligno. But now they ask whether we should pull them up. Mas então há aquela pergunta, será que nós devemos arrancar, separar um do outro? No. Não. Let them grow together. Deixe que cresçam juntos. Outwardly speaking, almost the same. Do lado de fora parece tudo igual, But now, when they all reach maturity, mas ao atingirem a maturidade, because the weight of the grains, so many grains, de um lado você tem aquele peso dos grãos, really make the wheat humble. e isso faz com que aquele trigo fique humilhado. But then you find that the tares still going up and up. Mas você observará que o joio continua na direção para cima. Now you know wheat is tare, wheat is the wheat. E então você saberá quem é joio e quem é trigo. And more than that, Além disso, you have the other end of the wheat. você tem outra extremidade do trigo. And that end is connected to the earth. Aquela outra extremidade, aquela que se conecta ao chão. Because wheat really needs the sun. Pelo fato do trigo realmente precisar do sol. You see, when because how do you know the wheat is mature? Como que você sabe quando o trigo está maduro? When the water be dried up. Quando toda a água do solo foi Finally, absorvida. especially that root part, Especialmente a parte das raízes. almost dried up. Está completamente seca. Almost almost do not touch the earth. Aquelas raízes quase não tocam o chão. So during the harvesting, Então, durante a colheita, when they do the collection, quando eles fazem a colheita, it's very easy for you to remove the wheat from the field. é muito fácil remover o trigo do chão. Do you see that? Now this is the second parable. Essa é a segunda parábola. Tell us the will of God is this. E ela nos diz que a vontade de Deus é Not only we're born again, que nós não apenas devemos nascer de we novo, have to grow unto maturity. mas nós precisamos crescer até a maturidade. The more you grow, E quanto mais você the crescer, more you humble. tão mais humilde você The será. more your tie with the earth is getting loose and loose. E tanto mais os seus vínculos com essa terra ficarão mais e mais soltos. Less of earth, more of heaven. Menos da terra, mais do céu. That means you really become the sons of kingdom of heaven. Você realmente se tornará filho do reino do You céu. nearly had any connection with the earth. Você quase que não tem contato com essa You're terra. definitely under the rule of E heaven. você definitivamente está debaixo do governo dos céus. So brothers, Irmãos. now when the wheat really matured, Quando o trigo realmente atinge a maturidade, then it will be removed to my barn. ele será removido até o celeiro. We already mentioned. Mencionamos já. Where is the barn Onde é que é o celeiro of a farmer? do fazendeiro? It's between the field and the house of the farmer. Ele está entre o campo e a casa do fazendeiro. Now this wheat being removed from the field. Esse trigo foi removido, colhido do campo. But do not put it in the house. Mas ele não foi direto para casa. The barn is somewhere between the field and the O house. celeiro está entre o campo e a casa. So according to this E de parable, acordo com essa parábola, the interpretation is very a clear. interpretação está muito clara. When we are mature, Quando estivermos maduros, we will be removed from this field. seremos removidos deste And this means mundo, rapture. deste campo. Esse é o arrebatamento. So brothers, sisters, do you see that? When you talk about the kingdom, Quando se fala do reino, you talk about rapture. você fala de But arrebatamento. when you should people talk about when we should be raptured. As pessoas ficam perguntando quando é que seremos arrebatados. No. Mas You have to não. remember. The Lembre-se. reason the wheat should be removed from the field. A razão pela qual o trigo é removido do campo Because it's already mature. é porque já está maduro, It's already ripened. já está pronto para colher. So for that reason, Por essa razão, now according to what the Lord says, de acordo com o que o Senhor disse, and gather the wheat and bring it into my barn. ele colherá o trigo e o levará ao seu celeiro. Do you see? What does that mean? Isso significa o quê? That means rapture. Significa arrebatamento. After we are mature. Depois de sermos amadurecidos. Now remember,
Lembre-se, when our Lord returns, quando o Senhor voltar, if we sleep in Christ, se dormirmos no Senhor, and then we'll be resurrected. nós seremos ressuscitados. Then we'll be all taken up to the air. E todos seremos elevados até os ares. We will meet Christ in the air. E nos encontraremos com Cristo nos The ares. rapture should happen in the air. E o arrebatamento acontecerá nos ares. Now the air is not the world. Agora, os ares não é o mundo. The air is between the world and the throne. Os ares está entre o mundo e o trono. So brothers and sisters, Irmãos, now in this parable, nestas parábolas, now we understand what is the meaning of rapture. compreendemos o significado do arrebatamento. But much more than. E muito além disso. Before the end days, Antes do tempo do fim, what happened? o que acontece? When you talk about kingdom of heaven, Quando se fala do reino dos céus, you not only talk about the wheat, não se fala apenas do trigo, also the tare. mas fala-se também do joio. Wheat means those who are born again. O trigo aponta para aqueles que nasceram de novo. The wheat represents the church. O trigo representa a igreja. Not only in the church you find the reality of the kingdom of heaven, Somente na igreja você encontra a realidade do reino dos céus. but in the second parable, Mas na segunda we parábola, not only talk about the reality of the kingdom, não se fala apenas da realidade do reino, we also talk about the outward appearance of the kingdom. mas também se fala da aparência exterior do reino. And then in this kingdom of heaven, E nesse reino dos céus, if you talk about outward appearance, se você fala dessa aparência exterior, because kingdom of heaven is like this and this and this. que lá diz que assim será o reino dos céus, é If semelhante the a... kingdom of etc. heaven only about the wheat in the field, if only this, Se a palavra somente dissesse que o reino dos céus é como o trigo no campo, then we talk about the reality. então estaríamos falando só da realidade. But now, outwardly speaking, Mas do ponto de vista when you exterior, look at the kingdom of heaven, ao considerar o reino dos céus, not only the wheat, não há apenas o trigo, also the mas tare. há também o joio. Those who are believing the Lord, Aqueles que creram no Senhor those who are not e saved. aqueles que não creram. But outwardly speaking, Mas do ponto de vista exterior, the world think that they are all group of people. o mundo crê que é um grupo só. This is all kingdom of heaven. Tudo isso é o reino dos céus. So that is called the appearance of kingdom of heaven. Então, isso se chama a aparência do reino dos céus. That's second parable. Essa é a segunda Try parábola. to tell us. É ela que nos tenta Let me try to dizer. explain. Eu vou tentar explicar. Now today it's about among 6 billion people. Hoje existe em torno de 6 bilhões de pessoas. About one third, 2 billion people who confess Jesus Christ is their Lord. Em torno de 1/3 disso, ou seja, 2 bilhões de pessoas confessam Jesus como Senhor. Now they say, now if you do the statistics, Ou seja, se você levantar uma estatística, they say, yes, I believe in the Lord. eles dizem sim, eu creio no Senhor. So they confess. Eles confessam They are part of the kingdom of heaven. de que são parte do reino dos céus, Probably they are not saved. mas provavelmente não são Do you salvos. see that? Now, among 2 billion people, Dentre esses 2 bilhões de pessoas, now some people, they belong to Roman Catholic. alguns estão na Igreja Católica Romana, Some people belong to Seventh-day Adventists. alguns são adventistas do sétimo Some dia, people, they belong to Mormon. alguns são mormons, Some people, they belong to Jehovah's Witness. alguns são testemunhos de Jeová, They all read the Bible. todos leem a Bíblia, Some of them, they confess Jesus as their Savior. alguns deles confessam que Jesus é seu But Salvador, sometimes they only, now, there is different interpretation. e eles às vezes têm diferentes interpretações. Oh, brothers and sisters. Então, irmãos, Outwardly speaking, do ponto de vista they exterior, all believe in Jesus. todos creem no Senhor Jesus. They are all Christians. Todos são cristãos. So how many Christians do you have? Então, quantos cristãos há? Now people will say 2 billion of people. Algumas pessoas dirão 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas. Are they all saved? Será que são todos salvos? No. Não. Some of them are wheat. Alguns são trigo, Some of them are tare. alguns são joio. So this is Christendom. Então, isso é cristandade. This is the world of Christian. É o mundo cristão. Because they are nominal Christians. São cristãos nominais. They put the name on them. Eles colocam um nome sobre They go to si. church every Sunday. Às vezes vão até a igreja todo They domingo, never saved. mas nunca foram salvos. So brothers and sisters, now you see that? Vocês veem isso? Now, so that's what happened before the end days. É isso que aconteceu antes do fim dos tempos. But the Lord said, O Senhor disse: let them all grow together deixe que ambos cresçam juntos and wait
until end day. E vamos esperar até a consumação And do then, século. brothers and sisters, and those who are really tares Aqueles que forem joio will be burned up serão queimados, because they are not os saved. que não foram salvos. But only those who are the wheat, Mas aqueles que são o trigo gather them serão and ajuntados, bring it into my barn. recolhidos para o seu celeiro. So, brothers, that's the kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. From the birth of the wheat Do nascimento e crescimento do trigo till the maturity. até a maturidade. So at the end time, E no tempo dos fins, there will be harvest. haverá uma colheita, There will be collecting. haverá um recolher. The act of collecting, Esse ato de recolher it means to remove the wheat from the field. significa remover o trigo deste campo. As a saint, if we are being removed from the earth Como santos, se fomos removidos dessa terra and meet Christ in the air, e nós encontrarmos com Cristo nos how do you ares, call that? como que você chama isso? Of course, rapture. Claro, é isso que chamamos de So I arrebatamento. think here you find is very, very simple. Isso que encontramos aqui é muito simples. I think this is about all for this session. Eu acho que é tudo por esta sessão. So let's have 15 minutes of rest. Teremos 15 minutos de descanso. Let's come back 10:43. Vamos voltar às 10h40.